Aí. This call is now being recorded. Ótimo, perfeito. Pessoal, boa noite, então. Qualquer dúvida aí, sempre lembrando, podem abrir o microfone, tá? Pode fazer pergunta. Hoje é a nossa última aula de biologia, então eu tentei, assim, fazer uma aula bem enxutinha, porque para não faltar conteúdo, tá? Então, talvez a gente consiga terminar um pouquinho antes, mas é por esse motivo aí, eu não quis correr o risco de fazer aula no limite, de depois não dar tempo da gente terminar o que precisa ser visto. Deixa eu colocar minha tela aqui para vocês. Aí, ótimo. Pessoal, dando sequência, então, àquela parte da biologia que trata da citogenética, né, ou da biologia molecular, a gente tratou, na verdade, na aula passada, um pouco sobre membrana plasmática e transporte através da membrana, que é um assunto que cai bastante, e hoje a gente vai tratar um pedacinho, assim, uma lasquinha da parte de material genético e de biotecnologia, que são assuntos que estão bastante presentes aí nas provas também, não só no Enem, mas em diversas outras, tá bom? Então, é importante não ficar com dúvida, qualquer coisa pode abrir o microfone, perguntar, colocar no chat, tá? E no final da aula vai ter uma listinha também que, como de costume, eu vou passar para vocês, certo? Pessoal, primeiro, né, quando a gente começa a falar de DNA, material genético, gene, né, isso vira uma bagunça na nossa cabeça, né? Então, do que exatamente a gente está falando? Bom, quando a gente fala de material genético, a gente está falando de todo aquele DNA que está presente dentro das células de um determinado organismo, tá? Então, por exemplo, nós, seres humanos, possuímos 46 cromossomos, 23 vindos do pai, 23 vindos da mãe, isso faz com que a gente tenha uma carga genética que a gente chama de 2N igual a 46, né? Ou seja, a gente recebeu duas cargas, um N da mãe e um N do pai, sendo 23 de cada um. De todo esse material genético que a gente recebe, né? Então, são 46 cromossomos, onde que eu encontro um gene ali? Um gene, pessoal, ele vai ser um pedacinho desse material genético que é responsável pela produção de uma proteína. No fim das contas, quando a gente fala de expressão genética, né, ou de coisas que são hereditárias e por aí vai, a gente está falando de pedacinhos do meu DNA que são capazes de servir de molde, de servir de receita para a produção de uma proteína. Então, pessoal, como que vai acontecer, né? Eu tenho um gene, eu tenho um pedacinho do meu DNA, esse meu gene, ele vai servir para a produção de uma proteína, e é essa proteína que dá a característica que eu estou analisando, né? Então, até antes dos anos 50, e se a gente for pensar isso em termos de ciência, em termos de história, é algo bastante recente, até acreditava-se que a unidade que era hereditária, né, que passava de pai para filho, eram as proteínas, porque percebia-se uma semelhança entre indivíduos da mesma espécie, indivíduos dos mesmos grupos, e as proteínas que existiam ali, né? Hoje a gente sabe que não, hoje a gente sabe que o que passa de pai para filho é o material genético. No entanto, esse material genético que passa, né, de uma geração para outra, ele guarda nele receitas que são importantes para a produção de proteínas. E é aí que está a chave da coisa, né? Porque quando a gente fala de um gene, a gente está falando justamente desse pedaço de DNA responsável por produzir uma proteína. E aí, óbvio, se você recebeu o gene do teu pai, da tua mãe, você vai produzir uma proteína semelhante à do teu pai e da tua mãe, né? Isso, claro, guardada as interações que podem acontecer ali, tá bom? Aqui para vocês eu coloquei como exemplo a proteína, a hemoglobina, né, que é responsável pela coloração vermelha do sangue e responsável também pelo transporte de gases respiratórios no sangue, tá? Essa proteína, que é a hemoglobina, ela vai ser produzida a partir de um gene que a gente possui lá no nosso material genético, dentro dos 46 cromossomos que a gente possui, certo? E aí, pessoal, quando a gente fala de material genético, é muito importante a gente ter esse esqueminha aqui, claro, na cabeça.
tá? Se vocês ainda não têm isso aqui claro na cabeça, anotem aí, porque ele é muito importante. Então, como que funciona na prática, né? Como que o meu material genético, ele se expressa? Como que eu tenho um DNA que está lá no núcleo da minha célula, e esse DNA vai, por exemplo, determinar a cor do meu cabelo, o tom da minha pele, a textura do meu cabelo, né? A altura que eu posso atingir, se eu tenho probabilidade de ter doença ou não, como que isso acontece? Bom, vai acontecer da seguinte maneira: eu tenho lá um material genético que eu chamo de DNA. Esse DNA, ele serve de molde para a produção de um outro ácido nucleico que eu chamo de RNA, e esse RNA, sim, vai servir para a produção de proteínas, tá bom? Cada etapa aqui, como vocês estão vendo, ó, vai ter um nome, e esses nomes são importantes. Hoje aqui a gente não vai ver cada uma dessas etapas, porque a gente não tem tempo para isso, tá? Mas algumas etapas a gente vai, né? Algumas não, uma a gente vai, que é a duplicação. Então, funciona assim: eu tenho lá 46 cromossomos dentro do núcleo da minha célula. Essa minha célula, ela vai se dividir, não vai? No momento em que ela se divide, se ela pegar esse material genético e simplesmente dividir ao meio, ela vai dividindo a carga genética, né? Então, eu tinha lá 46 cromossomos e passo a ter 23. Depois, se eu divido de novo, passo a ter de 23, 11,5 e assim por diante. Isso não pode acontecer, né? Porque as minhas células, elas precisam manter sempre a mesma carga genética conforme elas se dividem. Então, o que acontece, pessoal? O DNA que a gente tem lá no núcleo da nossa célula, quando a minha célula vai se dividir, antes da minha célula se dividir, ele se duplica, tá? E esse processo eu chamo aqui, ó, de duplicação. Esse é o processo que a gente vai ver hoje. Ele vai ser muito importante para a gente entender algumas coisas lá da biotecnologia, e é por isso que a gente vai dar ênfase nele aqui hoje, tá bom? Este DNA ainda, pessoal, quando a minha célula não está passando por nenhum processo de divisão, esse celular, alguns pedacinhos dele vão ficar ativos, né? Para quê? Justamente para que possa acontecer a produção de RNA. E aí, a esse processo eu dou o nome de transcrição, certo? E quando o meu RNA, por fim, vai servir de molde para a produção de uma proteína, eu dou a este processo o nome de tradução, tá bom? Então, são 3 nominhos aí: duplicação, transcrição e tradução. A duplicação, quando o DNA duplica a si mesmo. A transcrição, quando o DNA serve de molde para a produção de uma molécula de RNA. E, por fim, a tradução, quando o meu RNA serve para a produção de proteínas. Tá bom? Falando agora, então, pessoal, do DNA, e da onde vem esse nome, né? A sigla aportuguesada, que vocês já devem ter visto, é o ADN, e ela vem desse nomão aqui, ácido desoxirribonucleico. Ai, misericórdia, a gente já vai ver de onde que vem esse nome aqui. O DNA, pessoal, ele tem um modelo chamado de dupla hélice. Então, se vocês perceberem nessa imagem aqui, ó, por onde eu estou passando a ponta do mouse, ó, aqui é uma hélice e aqui é uma outra hélice. Então, são 2 hélices que se entrelaçam entre si, tá? Por isso que eu digo que é o modelo de dupla hélice. Esse modelo ele foi proposto lá por Watson e Crick, lá, acho que, se eu não me engano, em 1954, né? Tem um rolo nessa história aí, um dia que a gente tiver mais tempo, a gente conversa mais sobre ela. E percebam o seguinte: o meu DNA, ele vai ser composto por várias partes pequenininhas que se repetem, ó. Ó, aqui eu tenho uma, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra, do outro lado eu tenho outra, e assim por diante, formando essas escadinhas aqui, tá bom? Essas partezinhas menores aqui, a gente chama de nucleotídeos, e a gente já vai ver ela já. Olha só que bonito esse nucleotídeo, pessoal. Então, o que eu vou ter aqui de importante? Bom, eu vou ter um açúcar que eu chamo de desoxirribose, eu tenho um grupo fosfato e eu tenho uma base nitrogenada aqui. O grupo fosfato e o açúcar, que é a desoxirribose, e é daqui que vem o nome, né? Ácido desoxirribonucleico, né? Ácido porque é ácido. Desoxirribo porque vem desse açúcar aqui que eu chamo de desoxirribose, tá? E nucleico porque fica no núcleo da célula, tá bom? O que vai mudar no nucleotídeo aqui, pessoal?
vai mudar a base nitrogenada, tá? Então, esse meu nucleotídeo, ele pode ter 4 bases nitrogenadas possíveis. Vamos dar uma olhadinha aqui nele. Olha só, gente, que bonitinho, ó. Então, aqui eu tenho o açúcar, aqui eu tenho o fosfato e aqui eu tenho a base nitrogenada, ó. Aqui eu tenho a timina, aqui eu tenho a guanina, a timina de novo, a citosina, a adenina e a guanina. Percebam o seguinte, a desoxirribose é sempre a mesma, o grupo fosfato é sempre o mesmo. O que vai mudar? A minha base nitrogenada, tá? Então, essa minha base nitrogenada aqui é que vai variar, beleza? Professora, todos os seres vivos possuem as mesmas 4 bases nitrogenadas? Sim. O que muda entre um ser vivo e outro ser vivo? Bom, primeiro que vai mudar a quantidade de DNA, a quantidade de cromossomos e por aí vai. E segundo, que o que vai mudar, pessoal, é a ordem com que esses nucleotídeos estão, com que essas bases nitrogenadas estão no meu DNA. Conforme eu mudo a ordem, eu mudo a proteína que pode ser produzida ali, tá? Então, o que muda de um ser vivo para o outro vai ser a ordem desses nucleotídeos. Agora, os 4 nucleotídeos estão presentes em todos os seres vivos, tá? Desde bactérias, plantas, fungos, animais, isso é extremamente conservado entre todos nós, tá bom? Percebam uma outra coisa, ó. Aqui eu tenho a minha ribose com a pontinha dela apontando para cima, ó. Tá vendo? Ela tá assim. E aqui a minha ribose está com a pontinha apontando para baixo, tá? Isso é muito importante, gente, pelo seguinte. Como você tem aqui uma cadeia em que uma ponta está para um lado e a outra ponta está para o outro lado, isso faz uma conformação nessa minha dupla hélice, que eu chamo de antiparalela, tá? Aí, como assim? Porque elas não estão assim, ó, as duas cadeias na mesma posição, elas estão assim. Então, enquanto uma cresce para um lado, a outra cresce para outro lado, tá bom? E a gente já vai ver como que acontece esse sentido do crescimento aí. Mas isso é muito importante, tá? Saber que é uma dupla hélice e que elas são antiparalelas, tá? Então, o açúcar está apontado para um lado aqui e aqui ele está apontado para outro lado. E as bases nitrogenadas? Eu vou ter de 2 tipos, pessoal, as púricas e as pirimídicas. As púricas são adenina e guanina, e as pirimídicas são timina e citosina. Vamos ver como que elas vão funcionar. Ah, e outra coisa muito importante, eu preciso trocar esse slide aqui, porque acho que vocês não conhecem mais esses dois, né? O Agnaldo Timóteo e a Gal Costa. Tô ficando velha. Bom, acontece o seguinte, se vocês repararem, lá quando a minha dupla hélice, elas se ligam uma na outra, vocês vão ver que elas não se ligam de qualquer jeito, tá? Então, as minhas bases nitrogenadas, elas só dão a mão para uma outra base nitrogenada em específica. No caso aqui, a gente vai estar falando da adenina, que sempre vai estar ligada com a timina, e a guanina, que sempre vai estar ligada com a citosina. Quer ver? Vou voltar aqui, ó. Olha só. Timina com adenina, guanina com citosina, timina com adenina, citosina com guanina, tá? Nunca vai ter um T, nunca vai ter um T, nunca vai ter uma adenina grudada com uma guanina, por exemplo. Porque a adenina, ela sempre vai grudar com a timina. E a guanina sempre com a citosina, tá bom? Isso aqui, gente, esse precisa memorizar, anotem aí, tá? Então, a adenina, ela sempre liga com a timina, e a guanina sempre liga com a citosina. Isso faz com que, gente, olha só, se eu tenho aqui uma dupla hélice aqui, ó, e aqui eu tenho um segmento de uma fita, aqui eu tenho o meu segmento complementar. Então, se aqui eu tenho A, o que eu teria aqui? Um T. Se aqui eu tenho T, o que eu teria aqui? Um A. Se aqui eu tenho C, aqui seria um G, e assim por diante, tá? Isso aqui é muito importante. Às vezes vão dar a fita para vocês simples, mas como vocês são espertos, vocês sabem que o DNA tem uma fita dupla. E aí, a partir da fita simples, como você sabe como ele se pareia, que o A sempre se pareia com o T e que o C sempre se pareia com o G, você consegue dar a sequência da fita complementar, tá bom?
olha aí outra coisa que a gente consegue fazer, né? Se eu tenho um DNA que tem 15% de timina, eu consigo determinar qual que é a porcentagem de adenina, citosina e guanina? Consigo. Por quê? Ó, se na minha fita tem 15% de timina, então eu digo que também vai ter 15% de adenina, porque o A não liga com T, então A mais T tem que ser igual a 30%. Quanto que sobra, gente? 70%. Esse 70%, ele tem que ser responsável pela ligação de citosina e guanina, né? Divido por 2, logo, eu tenho o quê? Se eu tenho 15% de timina, então, necessariamente, eu tenho que ter 15% de adenina, 35% de citosina e 35% de guanina. Beleza? Tranquila? Ah, pessoal, muito importante. Essas, eu acho que não tá aqui, mas beleza, eu vou colocar. Anotem aí, por favor. Essas bases nitrogenadas aqui, ó, elas vão se ligar por pontes de hidrogênio, tá? E essa fita, ela não é fixa, ela não é sempre dupla. A gente vai perceber que em alguns momentos elas se abrem. Então, existem enzimas específicas que chegam aqui e que rompem essas pontes de hidrogênio para a abertura dessa fita, que vai ser justamente quando o meu DNA consegue, né, ou se duplicar, ou servir de molde para uma molécula de RNA. Vamos lá, então. Pessoal, até aqui tá tranquilo? Eu imagino que não tenha nada de muito novo aqui, né? Vocês já devem ter visto isso nessa altura do campeonato, mas não custa confirmar, né? Passando agora, então, pessoal, para a duplicação desse DNA. Bom, o que vai acontecer, então? Aqui eu tenho um DNA molde, tá? Uma fita de DNA que vai ser duplicada. Quando essa minha fita de DNA vai ser duplicada, pessoal, o que vai acontecer? Eu vou quebrar, eu vou romper aquelas pontes de hidrogênio que existem ali, e aí eu vou produzir duas fitinhas aqui separadas, ela já não é uma fita, uma dupla hélice, olha só, ela separou aqui. E aí, em cada ladinho aqui, eu vou produzir uma fita nova. Então, olha só, eu tenho aqui a fita roxa, que representa a fita mãe. E aqui do outro lado, a outra fita roxa. Tá vendo? E cada uma dessas fitas vão produzir uma nova fita filha, tá? Ou uma fita nova. Por isso eu digo, pessoal, que a duplicação do meu DNA, ela é semi-conservativa. Por que semi? Bom, conservativa porque ela possui, ela conserva metade da informação genética da fita original, tá? E por que semi? Porque, pessoal, ela também vai ter metade de uma fita nova. Então, aqui eu tenho a minha fita original, essa fita se abre e vai produzir duas fitas novas. Cada uma dessas fitas novas vai possuir metade da fita original e metade de uma fita nova, tá? Por isso que eu digo que a duplicação do meu DNA, ela vai ser semi-conservativa. Olha aí, gente, o que eu tinha falado, ó, as cadeias são antiparalelas. Olha só uma coisa, aqui, deixa eu pular aqui, depois eu volto. Quando a gente olha para o nucleotídeo, a gente vai ver, né, que se a gente numerar esse meu açúcar aqui nessa pontinha a gente tem um carbono 3', e aqui nessa outra ponta aqui, ó, a gente tem o carbono 5'. E por que isso é importante, gente? Porque isso vai determinar a posição do meu açúcar lá na minha fita. Então, olha só. Opa, deixa eu voltar aqui, ó. Percebam que o 5' está lá grudado no fosfato, tá? E o 3' está nesse cantinho aqui. Por que isso interfere aqui? Olha só, gente. O meu 5' está aqui e o meu 3' está aqui. O meu 5' está aqui e o meu 3' está aqui. Isso vai influenciar totalmente na hora da produção da minha nova fita de DNA. Por quê? Porque as minhas cadeias, elas só conseguem crescer do 5' para o 3'. Então, essa cadeia que está aqui, ó, que eu estou passando na tela para vocês, ela vai crescer daqui para cá. Ou seja, vai entrando os novos nucleotídeos aqui por baixo, certo? E na outra fita? A outra fita, pessoal, ela é antiparalela, ela está de ponta cabeça. Então, o que vai acontecer aqui?
ela vai crescer daqui, de baixo, para cima. Ah, por quê? Porque o carbono 5', nesse caso aqui, ele tá bem aqui, ó. O 5' tá aqui e o 3' tá aqui. Então, ela vai crescer daqui para cá, tá? Então, ó, as minhas fitas, elas são antiparalelas, olha aqui pro meu braço. Enquanto uma cresce para lá, a outra cresce para cá, tá bom? Sempre no sentido 5', 3', beleza? Da onde vem o 5', 3', professora? Daqui, ó, da numeração do carbono, quando eu vou numerar lá o meu nucleotídeo, o meu açúcar do nucleotídeo, tá? O carbono 5' tá próximo do grupo fosfato e o 3' tá do meu açúcar, tá bom? A nota desse tamanho, assim, ó, na citogenética, o crescimento, ele sempre vai acontecer do sentido 5' para o 3'. Isso costuma ser bastante pedido, viu, gente? Outra coisa, olha as fontes de hidrogênio aqui, pessoal, ligando a guanina com a citosina e a adenina com a timina. Conseguem perceber por que eu sempre vou ter o A com T e o G com C? Olha só, gente, o C com o G conseguem formar 3 pontes de hidrogênio e o A com o T forma só 2. Não seria possível mesmo eu trocar aqui as bases nitrogenadas, né? Por conta disso. Olha lá, pessoal, aqui a gente tem uma fita de DNA, olha que interessante, deixa eu passar aqui para ver uma coisa. Ah, pronto. Olha só, aqui eu tenho uma fita de DNA, essa minha fita de DNA, eita, o que aconteceu? Pronto. Essa minha fita de DNA, pessoal, aqui é ela fechadinha, ó, nessa pontinha é ela fechadinha. Vão vir enzimas aqui, vão abrindo essa fita, e conforme essa enzima vem e abre essa fita, eu vou ter uma fita simples para um lado e outra fita simples para o outro lado. E aí, aqui a gente, vou dar um nozinho pedagógico na cabeça de vocês. Por quê? A minha fita original, ela já não é antiparalela, então eu não vou ter de um lado 5', 3', e do outro lado aqui o contrário, ó, 5' para cá, 3' para cá. Quando eu abro essa minha fita, o que vai acontecer aqui, pessoal? Aqui eu tenho uma fita 5', 3', não tenho? O que significa que quando essa fita foi formada, ela cresceu daqui para cá, foi entrando mais nucleotídeo por aqui. Bom, o que vai acontecer aqui? Peguei minha fita, abri. Quando eu abro, gruda aqui uma enzima que a gente chama de primer, tá? Não vem ao caso aqui. Essa enzima, quando ela gruda aqui, ela vai grudar no sentido contrário, não vai? E aí, o que vai acontecer? Essa fita passa a crescer do sentido 5' para o 3', tá? Essa fita é a fita contínua. Mas existe uma outra fita, que a gente chama de fita descontínua. O que vai acontecer aqui, pessoal? Eu vou estar abrindo essa minha fita, conforme eu abro e gruda um primer aqui, ó, essa minha fita, ela não consegue crescer daqui para cá, tá? De forma, de uma vez, porque ela está sendo aberta daqui para cá. O que vai acontecer, pessoal? Vão grudando primers aqui, vão grudando vários sítios de iniciação, e essa fita vai crescendo daqui para lá, sempre no sentido 5', 3'. Nossa, professora, que misericórdia, que trem difícil. Ó, vamos pensar só no 5', 3', tá? Então, aqui eu tenho uma fita, ó, 5', 3'. Aqui eu tenho uma outra fita. Se ela é antiparalela, ela vai ser o contrário, né? Então, o que vai acontecer aqui? Se aqui ela é 5', 3', a fita complementar dela que eu tô abrindo, ela vai ser 5' para cá, 3' para cá, certo? Conforme eu abro essa minha fita aqui, ó, eu vou ter uma duplicação que é contínua. Então, ela vai crescer do 5' para o 3'. E eu tenho uma outra cadeia aqui de duplicação que é descontínua. Por que isso acontece, professora? Porque tem que crescer sempre do 5' para o 3'. Então, conforme essa fita vai abrindo, ela vai fazendo pedacinho por pedacinho. Diferente daqui, que ela pode fazer de uma vez, tá bom? Tranquilo, gente? Fita contínua e descontínua de duplicação do DNA. Certo?
Então, duplicação, DNA, acho que o básico a gente viu, tiramos uma lasquinha dele. Vamos passar, então, para biotecnologia agora. Não vou repetir isso aqui, acabamos de falar sobre a ação gênica, que o gene ele vai ser um pedacinho de DNA que codifica. Olha aí, pessoal, segmento de DNA que codifica uma proteína. Misericórdia, o que significa isso? Significa que serve de código, tá, gente? Serve como se fosse um livro de receita. E aí, utilizando alguns desses conceitos aí que a gente estudou agora de material genético, e aplicando sobre a biotecnologia, existem alguns conceitos que a gente precisa entender. Mas antes de falar sobre eles, a gente precisa, assim, ter um breve histórico, né? Porque a biotecnologia, pessoal, é algo, assim, em termos de ciência, muito recente e que vem avançando de forma muito, muito rápida, né? E a gente vivenciou isso agora, porque foi feito... durante a pandemia, né, vacinas com DNA, utilizando enzimas de restrição, né, e a tecnologia de recombinação genética e tudo mais. Então, a gente tem visto isso acontecer de forma muito ligeira. Porém, é uma ciência muito recente. Para vocês terem ideia, a molécula de DNA ela foi descrita só na década de 50. Até então, a gente já tinha uma ideia de que era o DNA, que era a molécula que era hereditável, tá? Mas isso também foi sanado ali mais ou menos na década de 50. E a gente vai ter essa descrição dessa molécula de DNA em 1954. E quando a gente faz essa descrição dessa molécula, a gente passa a entender como essa molécula funciona e como essa molécula se relaciona, então, com as características que a gente herda e que funcionam no nosso corpo. Porque lembra que eu falei para vocês? Tá, a gente tem o DNA está lá no núcleo da célula, a gente recebe o DNA de pai para filho e tudo mais, mas como que se comporta esse DNA? Como que essa molécula que está lá no núcleo da célula influencia no meu dia a dia, nas características que eu tenho no meu corpo, ou nas características que a planta tem no corpo dela, né? Hoje a gente sabe que é por conta dessa capacidade que o DNA tem de servir de livro de receitas para a produção de uma molécula, de várias moléculas de proteína, tá bom? Na década de 70 aí, pessoal, a gente vai ter a primeira produção de DNA recombinante, muito embora a tecnologia naquela época não fosse tão avançada como a gente tem agora, mas vai ser só na década de 70 que a gente vai ter o início da produção de insulina humana em laboratório. Até então era utilizado pâncreas de porco, né, para conseguir produzir insulina aí para as pessoas que eram diabéticas, dependentes de insulina, tá? A partir da década de 70 a gente já consegue começar a fazer isso em laboratório. Isso aqui, gente, tem dedo de um pesquisador brasileiro, inclusive, viu? Muito interessante. Bom, na década de 90 já, né, logo ali, faz pouco tempo, já começam a surgir mais manipulações, né, desse material genético aí. Então, a gente já começa a falar de plantas transgênicas, de teste de DNA, de clonagem, o projeto do genoma humano, enfim, começa a pipocar um monte de coisa. E a partir daí, gente, a gente tem o surgimento de várias tecnologias, então, vacinas, aplicações diferentes de transgênicos, de DNA recombinante e assim por diante. Hoje aqui a gente vai ver como funcionam algumas dessas tecnologias, assim, de forma bem breve, que é para não massacrar vocês e também para dar tempo de eu terminar de falar, tá bom? Então, pessoal, começando a falar sobre clones, tá? É muito importante vocês saberem o seguinte, que na natureza há clones que são naturais, né? Então, eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês, por exemplo, da formação da reprodução de uma bactéria por bipartição. Quando essa bactéria se reproduz, ela é um clone da célula-mãe, tá? Então, aqui eu tenho a célula-mãe, essa célula-mãe duplica seu material genético e produz duas células-filhas que são idênticas a ela. Quando a gente pega uma plantinha, né, e pega um galinho e forma uma mudinha, aquilo é um clone natural. A gente tem cães, né, seres humanos que são gêmeos. Os gambás, né, tem uma prole ali bastante grande, todos eles são geneticamente iguais entre si.
E aí eu pergunto para vocês, né, se há a possibilidade na natureza de haver clones, então, por que se investe tanto na reprodução sexuada para que esses clones não aconteçam, né? Por que que, por que que a gente, por que os clones são a exceção, não são a regra? Né? Não é mais fácil eu reproduzir um organismo por clonagem, né? Então, por exemplo, sei lá, eu quero ter um filho, aí eu venho aqui, corto um pedaço do meu dedo, tirei meu dedo e brota uma criança, né? Por que não é assim? Por que a gente investe tanto na reprodução sexuada? Alguém consegue pensar aí? Aí eu vou pedir para vocês ou se manifestarem no chat ou abrirem o áudio, para eu não ficar tão sozinha. Se há essa possibilidade de produzir clones, por que a gente não se reproduz só por clonagem? Né? E quando eu falo a gente, eu falo seres vivos, não falo somente nos animais, né? Os animais podem produzir clones também, mas na maior parte das vezes se reproduzem por reprodução sexuada. Por quê, gente? Oh, meu Deus, ninguém nem vai tentar. Pessoal, a gente na natureza, né, existe a reprodução sexuada justamente por uma coisa muito importante que é chamada de variabilidade genética. A variabilidade genética, ela é muito importante para sobrevivência dos seres vivos, tá? Então, muito embora haja a possibilidade de clonagem em grande parte dos organismos, mesmo nesses organismos em que há possibilidade de clonagem, haverá também a estratégia da reprodução sexuada, tá? Porque a reprodução sexuada ela vai ser muito importante quando a gente tem uma população que tem que ser diversa. Não sei se vocês já devem ter se deparado em algum momento, né? Ah, tem a plantação de, sei lá, de eucalipto ou de pinos. E aí fala assim: olha, é bom pegar a muda que é de clone, ela é mais rápida. No entanto, se acontecer alguma doença naquela plantação e uma for suscetível, todas as outras são suscetíveis. É mais ou menos isso que acontece na natureza, tá? A gente tem clones naturais. No entanto, se você tem um indivíduo que é suscetível a uma doença e todos os outros são clones daquele indivíduo, todos os outros serão suscetíveis também. Então, por isso que na natureza é muito interessante a gente ter a variabilidade genética, muito embora a clonagem seja uma forma muito mais simples de se reproduzir para alguns organismos, tá bom? E a clonagem em laboratório, né? Como que ela vai acontecer? Bom, a clonagem em laboratório, pessoal, a gente vai estar falando de clonagem de algumas plantas aí, mas a gente vai estar falando aqui principalmente da clonagem de animais, tá? Então, como que vai acontecer essa clonagem? Bom, primeiro eu vou pegar um óvulo, que aqui tem o nome de ovócito, que é o nome correto, tá? Não é correto chamar óvulo de mamífero de óvulo, mas enfim, isso é assunto para uma outra aula. Então, o que vai acontecer? Eu pego um óvulo de uma fêmea, retiro o núcleo desse óvulo. Ai, professora, mas vai viver sem núcleo essa célula? Vai, tá? Por quê? Porque é no núcleo, pessoal, que está o material genético. E eu quero justamente fazer uma clonagem de um outro indivíduo aqui. Então, o que vai acontecer? Pego este ovócito, tiro o núcleo dele, pego uma outra célula, tá? Então, vamos supor, eu peguei o óvulo da Mariquinha, mas eu quero clonar o Joãozinho. Então, como que eu faço? Então, eu tiro o material genético da Mariquinha, pego só o óvulo dela com citoplasma, e aí eu pego o núcleo da célula do Joãozinho e coloco lá no óvulo da Mariquinha, tá? Aqui vai rolar uma descarga elétrica para que esse núcleo consiga entrar aqui dentro e se tornar funcional. E aí, pessoal, essa célula aqui, este óvulo, ele começa a se dividir e a formar um embriãozinho. Beleza? Tranquilo? Isso aqui já é possível ser feito em seres humanos, muito embora exista uma questão ética bastante problemática aí nesse sentido, tá? E já foi feito em outros mamíferos também. Esse tipo de clonagem aqui, pessoal, vai ser muito utilizada para... Deixa eu voltar aqui. Não, depois eu volto.
Esse tipo de clonagem aqui, ele foi muito notícia lá nos anos 90, quando a gente teve a clonagem, a tal da ovelha Dolly. Vocês já devem ter ouvido falar nela, né? Então, o que aconteceu, pessoal? Aconteceu que eu tinha essa ovelha Finn aqui, e eu queria clonar a ovelha Finn. Então, o que eu fiz? Eu fui lá, peguei o núcleo da célula da ovelha Finn, juntei esse núcleo da célula no óvulo de uma outra ovelha doadora, e aí formei um embriãozinho aqui de uma única célula. Esse embriãozinho começou a se desenvolver, foi colocado numa barriga de aluguel, e quando nasceu uma ovelhinha, nasce uma ovelhinha que é um clone genético da ovelha Finn, tá? Que é a tal da ovelha Dolly. O que aconteceu na época aqui, pessoal? Aconteceu que foi um rebuliço, isso foi história e notícia em todos os lugares, e essa ovelha Dolly aqui, muito embora ela tenha sido um clone genético da ovelha Finn, ela foi uma ovelha que teve alguns problemas de saúde. Justamente, pessoal, porque essas células aqui, quando a gente pega essas células, elas são células que já são velhas, né? Então, a ovelha Dolly, ela tinha problemas, mesmo sendo muito jovem, ela tinha problemas de saúde típicos de animais que eram mais idosos. Então, assim, muito embora seja possível fazer, não é algo tão simples assim do ponto de vista ético, porque isso aqui vai acarretar o desenvolvimento de doenças e tudo mais. E para além disso, né, gente, imagina aí a gente ter uma sociedade, mesmo que se fosse do ponto de vista de saúde, totalmente possível, aquele novo ser humano que está nascendo ali não vai ter problema nenhum de saúde, mas como que eu vivo numa sociedade em que as pessoas podem se clonar, né, fazer um clone de si mesmos, enfim, é uma questão ética e muito problemática. Existe ainda, pessoal, a clonagem terapêutica. A clonagem terapêutica, ela está muito em desenvolvimento agora. Acho que vocês já devem ter visto o que está acontecendo com aquela atleta, a Laís dos Santos, né? Ela era atleta da ginástica, ela foi ser atleta de inverno, fraturou a medula espinhal em algum ponto ali, e aí agora, com a utilização de clonagem terapêutica, ela está conseguindo recuperar alguns movimentos do corpo. O que aconteceu ali, pessoal? Eu peguei células tronco, tá? Então, eu não peguei um óvulo aqui, tá? Para formar um novo embrião, nada disso. O nosso corpo tem células tronco que são capazes de se automultiplicar ou de produzir outros tecidos, tá? E o que foi feito no caso da Laís foi justamente isso: pegou-se células tronco do sistema nervoso dela para produzir novas células nervosas e tentar fazer com que haja a recuperação daquele tecido que foi lesionado, tá? Não é tão simples assim de se fazer isso, pessoal. Isso só é feito em casos extremos. Bom, primeiro porque está sendo estudado, e segundo que uma célula tronco, o problema dela é o seguinte: ela pode se transformar em qualquer coisa. Então, se você pega uma célula tronco do sistema nervoso, por exemplo, e coloca ali na região da medula espinhal, o que te garante que ela vai formar um novo neurônio? Então, entende? São esses estudos aí que precisam ser feitos justamente para fazer com que essa célula se transforme na célula que você precisa que ela se torne, né? Porque senão você pode até causar mais algum problema. Então, já é um tecido lesionado, aí você vai lá, coloca uma célula tronco, e a célula tronco vai lá e forma uma cicatriz, né? E aí você atrapalha todo o processo todo o processo de recuperação da saúde dessa pessoa, certo? Beleza? E até a tal da tecnologia do RNA, do DNA recombinante, pessoal. Aqui a gente já vai estar falando de uma tecnologia que é utilizada para produzir transgênicos. E aí, pessoal, o que é um transgênico, né? Olha o nome. Gênico vem de gene, e trans, gente, é porque a gente vai estar utilizando aqui genes de diferentes organismos no mesmo DNA. Tá? Então, eu consigo implantar, por exemplo, numa bactéria,
o DNA, a gente já vai ver como isso acontece, o DNA responsável pela produção da proteína insulina, tá? Então, eu vou estar falando de uma bactéria ali que é transgênica. Esse esquema de transgenia, ele é possível hoje de ser feito em plantas, em animais, inclusive em seres humanos. E aí, como que ele é feito? Bom, existem algumas coisas aqui que a gente precisa conhecer. A primeira delas são as enzimas de restrição. O que a enzima de restrição faz? Ó, pessoal, aqui eu tenho minha fita de DNA, ó, tá vendo? A sequência aqui de nucleotídeos, ó. Aqui 5 linha, 3 linha, então aqui embaixo seria o contrário, né? A minha enzima de restrição, ela vai vir aqui no meu DNA e quebrar esse DNA num ponto específico. No caso aqui, a gente está chamando de ponto de clivagem, tá? O que é o ponto de clivagem? É o ponto onde eu vou quebrar o meu DNA. E aí existem diferentes enzimas de restrição que vão ser responsáveis por quebrar esse DNA em pontos muito específicos. Então, a minha enzima vai passando em cima do DNA, e a hora que ela vê a sequência aqui, ela fala, opa, A, G, C, T, T. Chegou a hora de cortar. Ela vem e corta, tá? Percebam que a sequência dessa outra enzima de restrição é outra. Professora, preciso saber em qual sequência, qual enzima de restrição vai cortar? Não, tá? Existem diversas, e cada enzima de restrição vai ser responsável por cortar o DNA num pedacinho específico. Eu ainda tenho uma outra enzima chamada de DNA ligase. Olha o nome dela, gente. Uma DNA ligase faz o quê? Liga DNA. Então, da mesma maneira que eu tenho uma enzima que quebra, eu tenho uma outra que vai lá e gruda. Então, olha só, eu tenho aqui esse DNA de um organismo e esse DNA de outro organismo. Essa DNA ligase, o que ela consegue fazer? Ela consegue grudar um no outro, de forma que eu vou ter o tal do DNA recombinante aqui. Então, o que é o DNA recombinante? Ele é a junção de dois DNAs, né, ou às vezes até mais, de espécies que são diferentes, tá? Que eu também posso chamar de transgênico. Eu tenho os plasmídios. Os plasmídios, pessoal, eles são essas moléculas aqui. Aqui eu tenho uma bactéria, tá? Essa bactéria, ela vai ter material genético lá dentro dela. E ela tem um material genético circular aqui, ó, que eu chamo de plasmídio. Esse plasmídio aqui, ele vai ser muito utilizado para fazer DNA recombinante, tá? Essa molécula aqui de DNA. E eu tenho ainda um vírus. Olha, gente, o vírus é um negócio muito louco, né? Porque o vírus, ele é um parasita intracelular obrigatório, ou seja, não existe nenhum vírus que não seja parasita, todos são. Porém, sabendo disso, nós, seres humanos, conseguimos utilizar os vírus a nosso favor, né? Por quê? Porque o vírus, quando ele vai parasitar uma célula hospedeira, olha aqui, gente, que legal, ó. Aqui eu tenho o vírus, parece uma astronave, né? Aqui em azulzinho eu tenho a célula hospedeira, a parte de dentro da minha célula hospedeira. Quando este vírus se posiciona aqui para parasitar minha célula hospedeira, o que vai acontecer? Ele vai colocar o material genético dele dentro da célula hospedeira, tá? E por que isso é importante? Porque, gente, a gente consegue utilizar os vírus para inserir dentro de uma célula de interesse algum segmento de DNA. Então, a gente consegue, né, utilizar esse vírus para fazer essa tecnologia do DNA recombinante funcionar. Olha que interessante. Então, vamos ver como que vai acontecer aqui, pessoal. Olha só, aqui eu tenho uma célula humana e aqui eu tenho uma bactéria. No caso aqui, pessoal, a gente vai estar falando da produção da insulina, tá? Que já aconteceu lá em 1970. Então, o que aconteceu aqui? Bom, eu peguei o meu material genético da minha célula humana, desculpa, e separei por enzimas de restrição aquele pedacinho do gene da insulina que era de interesse, tá bom? Do outro lado, eu fui lá e peguei uma bactéria, tirei um plasmídio dessa bactéria, e nesse plasmídio, eu fui lá e grudei o meu gene da insulina, que tá bem aqui, ó. Então, a partir daqui, eu já tenho um DNA recombinante. Esse DNA recombinante aqui, pessoal, ele vai ser colocado dentro de uma bactéria novamente, e aí eu já vou mostrar para vocês como ele vai ser colocado aqui dentro, tá? E a partir do momento em que esse DNA ele está aqui dentro, o que vai acontecer, pessoal? Essa nova bactéria aqui começa a produzir
a tal da insulina. E é assim que hoje a gente tem a produção da insulina em laboratório e não precisa mais utilizar a insulina de pâncreas de porco, tá? Uma tecnologia de DNA recombinante aí. Então, repetindo, o que eu vou fazer? Eu tiro o meu gene de interesse, grudo ele num plasmídio, que também foi tirado de uma bactéria, pego esse plasmídio e coloco ele dentro de uma nova bactéria, que a partir daí vai produzir insulina, certo? Essa é a tal da tecnologia do DNA recombinante. Como que eu coloco o meu DNA de interesse dentro da minha bactéria? No caso aqui, pessoal, olha só, aqui quadradinho eu tenho a bactéria, aqui eu tenho o vírus. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu plasmídio, coloco o meu plasmídio, aquele transgênico, dentro do vírus, e esse vírus coloca o material genético dentro da minha célula de interesse. Tá bom, pessoal? Não sei se vocês já viram, né? Há um tempo atrás saíram várias notícias por conta do Zika vírus, né? Porque o Zika vírus gosta de sistema nervoso, ataca o sistema nervoso, parasita o sistema nervoso. Isso era muito, muito ruim para as gestantes, né? Que estavam com os bebês com sistema nervoso em formação. Mas ao mesmo tempo em que o Zika vírus, nesse sentido, foi péssimo, ele foi uma promessa. Por quê? Porque justamente ele consegue chegar no sistema nervoso e colocar o material genético dele justamente em células muito específicas, né? E isso pode ser uma promessa aí para o desenvolvimento de tecnologia para o tratamento de outras doenças, né? Vírus que conseguem colocar o material genético deles em células específicas. Eles podem ser utilizados aí para a aplicação da tecnologia do DNA recombinante. Mas é uma tecnologia que, para seres humanos, gente, ainda assim, para utilização direta num ser humano, né? Ela ainda está limitada, mas muito provavelmente aí vocês e eu, se Deus quiser, vou viver para ver muito disso se desenvolver ainda. E o teste de DNA, pessoal? No teste de DNA, bom, o que vai acontecer? Eu vou pegar o DNA de um determinado organismo e, utilizando enzimas de restrição, eu vou cortar esse DNA em vários pedaços diferentes. E aí acontece o seguinte, pessoal, como os organismos são diferentes, o DNA, as enzimas de restrição cortam os segmentos de DNA e esses pedaços ficam de tamanhos diferentes. E aí, olha só o que vai acontecer aqui. Bom, coloquei as enzimas de restrição lá no meu material genético para fazer um teste de DNA. Então, esse material genético, ele está todo picotadinho. O que vai acontecer? Existe uma plaquinha assim, pessoal, que chama de placa de agar, tá? Que é uma câmarazinha em que eu vou colocar esse meu material genético, e esse meu material genético, ele vai ser separado. Então, olha só, acho que todo mundo já deve ter visto isso, né? Aqui eu tenho meu gel, ó, que é esse aqui, ó. Ele é um gelzinho. Aqui em cima eu tenho os lugarzinhos aqui, ó, eu ia falar as caixinhas, esqueci o nome, as caixinhas em que eu vou colocando o meu material genético aqui, ó. E aí, pessoal, essa plaquinha, nesse gel de agarose aqui, eu vou aplicar uma diferença de potencial aqui, de forma que, deixa eu ir para o próximo slide, que acho que vai ficar mais claro. Aqui, eu coloquei o meu material genético. Aqui eu tenho uma diferença de potencial, de modo que aqui fica negativo e aqui fica positivo. E aí, o que vai acontecer, pessoal? O meu material genético, ele também tem uma diferença de eletronegatividade, eletropositividade. Quanto maior o meu pedacinho de DNA, mais aqui para cima ele fica. E quanto menor, mais para baixo ele consegue ir deslizando, conforme essa diferença de potencial aqui. De forma que, para cada caixinha aqui, eu tenho um organismo diferente. E conforme esse DNA ele vai se arrastando e vai se separando aqui, eu vou ter que essas bandas aqui, eu chamo de banda, cada faixinha dessa aqui, vai ter um padrão para um organismo diferente. Ai, professora, como assim? Assim, ó. Olha que legal. Aqui eu tenho. Então, imagine que eu peguei esse meu gel de agarose aqui e coloquei aqui os indivíduos, tá? Indivíduo 1
com material genético todo picotado aqui, indivíduo 2, indivíduo 3, 4, 5 e assim por diante. Estou falando de ser humano, mas podia estar falando de uma árvore, tá? Funciona do mesmo jeito. O que vai acontecer aqui? Olha só, pessoal, que interessante. Aqui, eu separei as bandas dessa criança e separei as bandas dessa mãe. Eu estou fazendo aqui um teste de DNA, tá? O que vai acontecer aqui, então? Pessoal, algumas bandas desta criança terão que ser iguais às da mãe, porque ela recebeu o material genético da mãe, não foi? Então, ó, essa banda é igual à da mãe. Essa banda é igual à da mãe. Essa banda é diferente da mãe. Então, tem que ser igual de quem? Do pai, certo? Essa aqui é igual da mãe, essa é igual da mãe, essa é diferente. Essa é igual, certo? E essa é diferente. Ah, professora, mas por que por que a criança não tem todas as bandas da mãe? Porque, pessoal, a criança herdou só metade da carga genética da mãe, a outra metade veio do pai, certo? Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Acontece que essas bandas que a criança tem, ó, que no caso são essa e essa, que não são iguais às da mãe, tem que ser iguais às do pai. Aí fica fácil achar quem é o pai aqui, ó. Quem que tem essa banda aqui? Esse possível pai aqui. Quem que tem essa outra banda que a mãe não tem? Esse possível pai aqui. E quem tem essa banda? Esse possível pai. Então, quem é o possível pai? Esse aqui. Poderia ser esse aqui, gente? Não poderia. Olha a banda desse pai. A criança tem essa banda? Não tem. Certo? Olha a banda aqui. Não tem. Tá bom? Olha aqui. Ah, esse tem. Mas o outro pai também tem, e a mãe também tem, e a criança também. Ai, professora, mas a senhora não falou que era diferente? Pois é, gente. Algumas bandas a gente tem iguais, né? Porque somos seres humanos, então, né? O DNA é mais ou menos parecido, mas o que eu vou procurar ali? Vou procurar o que é diferente, justamente para fazer esse tipo de determinação aqui, tá? Um outro exemplo aqui, pessoal. Tenho aqui, numa cena de crime, o sangue da vítima, o sangue da pessoa que cometeu o crime e o sangue de 3 suspeitos que eu quero comparar. Olha só, pessoal, o sangue da vítima tem essas bandas aqui. O sangue da pessoa que cometeu o crime tem essas bandas aqui. Então, eu só preciso, para achar quem cometeu esse crime aqui, procurar quem tem a banda igual. Então, se eu tenho 3 suspeitos, ó, eu já mato aqui na primeira banda, ó. Eu tenho essa banda aqui. O suspeito 1 tem a banda? Não. O suspeito 2 tem? Não. O suspeito 3 tem. Então, provavelmente é essa pessoa aqui. Olha só essa banda. Olha essa, olha essa, olha essa. Tá vendo? Então, você vai encaixando aqui, que você vai ver que ele vai ter todas as bandas aqui, e você consegue identificar quem que é o indivíduo aí. Beleza? Eu acho que esse era o último slide. Pessoal, como eu disse para vocês, tentei reduzir a aula ao máximo, porque eu não queria correr o risco de que vocês ficassem sem conteúdos, tá? Da parte teórica, é isso. Peço que vocês, nesse momento, como a gente ainda tem 20 minutos de aula, eu acho que se vocês tiverem dúvida, principalmente nessa parte de biotecnologia, que ela é muito abstrata, né? A gente pode repassar algumas coisas aqui, se vocês tiverem alguma aplicação de algum caso específico, tá? E aí eu tenho uma lista de exercícios também que eu montei para vocês, com alguns exercícios de fixação e de aprofundamento. Por enquanto, dúvidas? Lembrem-se que é a nossa última aula. Não? Ninguém se manifesta? Bom, então, acredito que seja isso. Eu vou encerrando a parte teórica por aqui, e aí vou passar para vocês a lista de exercícios lá no grupo, tá? Manda os slides também, para quem quiser, certo? No mais, gente, muito obrigada, bons estudos, boa prova, bom Enem para vocês, e tendo qualquer dúvida, podem me procurar, tá bom?